Shalom, tudo bem com você? Este é o canal da comunidade cristã Radavar. Eu sou o Antônio e nós vamos hoje fazer mais um estudo na sequência falando sobre o quinto mandamento. Maravilha? É isso, vamos orar primeiro, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, nós nos colocamos em tua presença e rogamos as tuas bênçãos sobre este estudo, Pai. Que o Senhor estenda sobre nós o seu manto de proteção, permitindo que nós estejamos sempre de corações abertos, mentes abertas para recebermos da tua sabedoria contida na tua palavra. Nós agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade. Rogamos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Maravilha! Hoje vamos falar sobre o quinto mandamento: honrar pai e mãe. O quinto mandamento é, na realidade, vamos dizer assim, o último mandamento da primeira tábua de pedra que Moisés recebeu no Monte Sinai. Tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. Foi a primeira tábua e este é o último mandamento dessa primeira tábua. Todos eles referem-se, né, ao relacionamento de cada um de nós com Deus. Os 5 primeiros mandamentos se referem ao nosso relacionamento com Deus. E por quê, né? Vamos ler lá. Em Êxodo 20, capítulo 12, está escrito assim, ó: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o mandamento, o quinto mandamento, mais falado sobre honrar pai e mãe. Mas ali ele diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Maravilha! E como eu disse, ele se refere ao relacionamento de cada um de nós com Deus. E por quê, né? Para responder essa pergunta, nós vamos tratar de 2 pontos específicos com relação ao mandamento. O primeiro ponto que nós vimos no texto do mandamento é exatamente a honra. O mandamento manda honrar. Lê lá em Êxodo 20, versículo 12. A primeira parte está escrito: honra a teu pai e a tua mãe. O mandamento é bem curto, é bem específico, bem objetivo. Honra a teu pai e a tua mãe. O mandamento, a ordem é para honrar. Honrar significa respeitar, significa estimar, para que nós possamos justamente estabelecer ali o relacionamento não apenas com nossos pais, mas também um relacionamento com Deus. Este é o foco principal do relacionamento. E por quê, né? Por que que ele é o foco principal ali, no caso, o relacionamento com Deus? A questão é muito simples. Na realidade, quem tem, pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelas Escrituras, quem tem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus de geração em geração são os pais. Os pais é que têm que transmitir a seus filhos a palavra de Deus. Ninguém mais, embora isso possa ser feito, claro, por outras pessoas. Aliás, é feito. O estudo da palavra de Deus, ele é feito nas sinagogas, nas igrejas. Isso é perfeitamente cabível. Mas quem tem a responsabilidade como verdadeiro representante de Deus para transmitir a palavra de Deus de geração em geração são os pais. O mandamento, ele é dado aos filhos. São os filhos que têm que honrar os pais, porque os pais, nessa tarefa de transmitir a palavra, de transmitir o mandamento, de transmitir a lei do Senhor, são legítimos representantes de Deus. É nesse sentido que nós precisamos compreender. Obviamente, essa representação ela já é dada no próprio texto das Escrituras, vamos falar assim, né? Eu vou dar alguns exemplos. Em Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 15, está escrito assim, ó:
E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente, este é meu memorial de geração em geração. Quando Deus coloca nessa expressão de geração em geração, ele está falando, nesse exemplo aqui de Êxodo 3:15, ele está falando justamente de que o nome dele deve ser lembrado de geração em geração. E quem tem a responsabilidade de transmitir isso aí? O que trata de transmitir para a próxima geração, que são os seus filhos. É só isso. É muito simples. O mandamento, nesse sentido, é muito simples. Outro exemplo que a gente pode falar é Êxodo capítulo 12, versículo 14. Esse capítulo 12, ele trata justamente da Pêssar, a primeira Pêssar da história de Israel. Ou seja, quando Israel estava se preparando, Deus já havia enviado as pragas e Israel estava se preparando para deixar o Egito. E ali estava todo o povo de Israel na expectativa da 10ª confrontação com o Egito. Então, eles estavam na expectativa, porque à noite iria passar o Espírito de Deus e levar os primogênitos. Foi nesse sentido. E Deus dá as instruções. Vocês vão pegar o cordeiro, fazer ali o sacrifício, vão fazer a ceia. E no versículo 14, ele fala sobre isso. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Quando Deus coloca nessa frase, nas vossas gerações, ele está justamente dizendo que aquela geração deveria transmitir para a seguinte, e a outra para a seguinte, e assim por diante. Ou seja, em todas as gerações posteriores, aquela festa deveria ser realizada daquela maneira que foi estabelecida. E que está lá no livro de Êxodo, capítulo 12. No versículo 14 está falando isso, as vossas gerações. Então, quem tem que transmitir? Os pais. Essa é a responsabilidade dos pais, de transmissão da palavra de Deus para a próxima geração. E assim, de geração em geração, todas são colhidas. Outro exemplo, terceiro e último aqui, ó. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Muito bonito essa parte aqui do livro de Deuteronômio, porque ele é conhecido como Shema, não é isso? Ouve, Israel. Isso aqui é uma decorrência do primeiro dos primeiros mandamentos. Porque o primeiro mandamento fala: eu sou o Senhor teu Deus. E o segundo: não terás outros deuses diante de mim. Então, Deuteronômio vem dizendo exatamente isso. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E nós, cristãos, hoje assumimos isso. Deus é o nosso único Senhor. E na continuidade desse mandamento, está escrito lá no versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, aqui está deixando bem claro que quem vai transmitir a palavra de Deus são exatamente os pais que vão ensinar aos filhos. Se ele está falando, Deuteronômio 6, versículo 7, e as ensinarás a teus filhos, óbvio, isso aí é para os pais. Os pais é que devem ensinar aos filhos. Essa é a dinâmica da palavra de Deus. Os pais transmitem aos filhos. Por isso se trata de um relacionamento com Deus, porque no final das contas, os pais, na tarefa específica de transmitir a palavra de Deus aos filhos, eles são, repito, representantes do Senhor. E o último aspecto, nessa primeira parte do versículo, do mandamento, né, honra teu pai e a tua mãe, é justamente a maneira de expressar a teu pai e a tua mãe. É para honrar a teu pai e a tua mãe, e não simplesmente honrar pai e mãe. Qual a diferença, né? Quando se diz honrar a teu pai e a tua mãe, ele está justamente abraçando qualquer que seja a situação da pessoa que está nessa função de pai e de mãe de você. A teu pai e a tua mãe, aquele que exerceu a função de teu pai e tua mãe, e não simplesmente honrar somente pai e mãe. Não. Qualquer um que esteja no exercício dessas funções. Isso inclui, por exemplo, o padrasto, inclui a madrasta, que estão nessas funções. O pai pode ser falecido e tem um padrasto, a mãe pode ser falecida, tem uma madrasta,
Isso é perfeitamente possível de acontecer. E também, isso que eu vou dizer também não é algo absurdo, o filho mais velho, ou no caso, né, o irmão mais velho, você honra o teu pai e a tua mãe e também o teu irmão mais velho, porque muitas vezes o teu irmão ou a tua irmã mais velha, eles também acabam assumindo em parte essa responsabilidade de cuidado. Ou seja, quem que é incluso nesse mandamento, honrar a teu pai e a tua mãe? Todos aqueles que exercem a função protetora, a função provedora, a função educadora de pai e de mãe na sua vida. Todos nós, né? Essa é a questão. Então é isso. Honrar a teu pai e a tua mãe. Esse é o espírito do mandamento, porque os pais são os representantes de Deus na transmissão da palavra. Amém? É bem importante guardar isso aí. Amém? O segundo ponto que é interessante guardar sobre esse mandamento está justamente na segunda parte do versículo, porque ele fala assim, ó, Êxodo 20:12, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, honrar a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tudo bem que ali, na ocasião, ele estava se referindo a Israel e a terra prometida a Israel. Porém, nós, como cristãos, temos que receber isso através de Cristo, como qualquer terra, né? Qualquer situação, qualquer coisa que Deus nos dá. Aquilo que Deus nos deu passa a ser nossa responsabilidade. Então, obviamente, é algo que Deus nos deu, nós precisamos cuidar. Já falamos sobre isso em outras ocasiões. Mas aqui, veja bem, para que se prolongue os teus dias. É interessante perceber que o mandamento tem essa finalidade, a finalidade de prolongar os dias. Mas é importante perceber que, na realidade, quando se fala de prolongar os dias, ele dá justamente por trás, de uma maneira implícita, ele dá um propósito para esse mandamento. Ele explica ali um propósito. Porque se os pais são os representantes de Deus, na transmissão da palavra de Deus aos filhos, o propósito maior do mandamento está justamente na transmissão da palavra de Deus, da lei do Senhor, dos pais aos filhos. Isso significa que se os pais transmitem aos filhos, nós teremos a seguinte questão: os filhos recebem a palavra de Deus e a cumprem. E nisso, eles cumprindo a palavra de Deus, obviamente, Deus fez a palavra, né, a lei que contém a vontade dele para a vida e não para a morte. Então, os filhos recebendo a palavra de Deus e cumprindo, obviamente receberão vida, receberão bênçãos. Então, o que é importante perceber não é que a honra em si é que conduz ao prolongamento dos dias na terra. Não, não é isso. Honrar e pela honra que os dias são prolongados. Não, não é isso. É que, na realidade, nós, como filhos, recebemos a palavra de Deus através de nossos pais, e por recebermos a palavra de Deus e cumpri-las, aprendendo a fazer isso, né? Esse é o importante, aprendendo a cumprir a palavra de Deus, nós teremos os nossos dias prolongados na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Daí vem a honra, porque nós recebemos essa palavra e os dias foram prolongados. Então, de receber a palavra, nós honramos os nossos pais, porque foram eles que transmitiram as palavras de Deus para nós. Esse é o cerne da questão. Amém? Ou seja, é através dos pais que nós recebemos a palavra de Deus e por isso devemos honrá-los. Isso não significa, obviamente, que se os pais não transmitirem a palavra de Deus, nós não deveremos honrá-los. Não, não é isso. Observe que o mandamento é para os filhos. Honra a teu pai e a tua mãe. O mandamento é para os filhos. O que eu falei aqui foi o fundamento, não uma condição. Fundamento e não condição. Ou seja, por que honrar pai e mãe? Porque eles são os representantes de Deus na tarefa de transmitir a palavra. Se os pais não transmitem a palavra, isso daí é uma questão que eles precisarão resolver com Deus. De tudo nós deveremos prestar contas no final, né? Essa é a questão. Então, assim, o mandamento ele é incondicional, não tem condição aqui. Porém, o fundamento
é justamente a transmissão da palavra através da ação dos pais. Amém? E o Cristo? O que o Cristo fala a respeito deste mandamento? O Cristo chega a citar algumas vezes o mandamento, né? Honra a teu pai e a tua mãe. Esse é o texto correto. Em Mateus 15, capítulo 15, versículo 4, ele fala assim, ó, porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Isso são palavras do Cristo. O Cristo é que está trazendo isso. Nessa questão aqui, no capítulo 15, o que está acontecendo é assim, o Cristo está discutindo com os fariseus, porque os fariseus o criticaram porque os discípulos deles não lavavam as mãos antes de comer o pão. E aí o Cristo entra numa discussão com os fariseus, e essa discussão termina com ele dizendo assim, olha, vocês acabam transgredindo a palavra de Deus pela sua tradição. Vocês anulam, cancelam a palavra de Deus pela sua tradição. E tradição é a transmissão, né? Transmissão de geração em geração, transmissão, no caso ali dos fariseus, tradição que acaba sendo uma outra regra que não aquela escrita da palavra de Deus, na Bíblia, vamos falar assim. Então é isso, acaba acontecendo isso. Na realidade, o que o Cristo acaba dizendo, em outras palavras, é, olha só, honra teu pai e tua mãe, isso é importante. Mas a tradição não pode superar a palavra de Deus. Isso significa, no caso específico do mandamento, honra teu pai e a tua mãe, que a tradição dos pais, aquilo que os pais transmitem aos filhos, não pode contradizer a palavra de Deus. Não pode contradizer o mandamento. Esse é o ponto fundamental. Se contradiz, obviamente, a palavra de Deus fala mais alto. E outra parte, o Cristo também cita. Em Lucas, capítulo 18, versículo 20, ele fala assim, ó, sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Olha que maravilha. Maravilha, o Cristo citando o mandamento. Mas aqui é o seguinte, aqui ele está discutindo, ele foi questionado, melhor dizendo, por um jovem, e esse jovem, né, ele pergunta, o que eu faço para adquirir a vida eterna? Nós já falamos sobre esse caso específico em outro estudo. Mas ele pergunta, o que eu faço para adquirir a vida eterna? E o Cristo responde, você não cumpre os mandamentos? É isso. É a resposta. Ó, você sabe os mandamentos. Então Cristo está dizendo para ele, para adquirir a vida eterna, você tem que cumprir os mandamentos. É isso que Jesus está falando. Por mais que não se acredite ou que não se aceite isso, é isso que Jesus está falando. E junto ele cita, honra a teu pai e a tua mãe. Está ali o quinto mandamento. Essa é a questão, é muito importante, né? Ou seja, para conseguir a vida eterna, cumprirmos os mandamentos, entre eles, honrar aos nossos pais. Esse é o fundamento. Amém? Esse é o quinto mandamento, como eu disse, o último mandamento da primeira tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus no Sinai e entregue a Moisés, abrindo todo ali o livro da aliança que foi escrito por Moisés e contém os mandamentos segundo a palavra de Deus para todos nós. É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Que você tenha uma ótima semana para a honra e glória do Senhor. Uma ótima semana para você. Shalom! Fica com Deus!